Rapaziada, e o que está acontecendo com o Botafogo? O Botafogo quebrou, vai falir, o John Textor não é mais o dono. Que loucura que está acontecendo lá no Botafogo. E é isso que a gente vai tentar entender aqui em algumas matérias que eu reuni, porque realmente, cara, é uma bagunça. Mas antes de a gente tentar entender todas essas doideiras que tá acontecendo dentro do Botafogo, eu já peço para você, se você é novo aqui, se inscrever nesse canal, deixar o like e compartilhar com pessoas que gostam de futebol, de notícias de futebol, porque aqui é um canal pra gente tentar entender as loucuras que acontecem no meio do futebol, beleza? Mas cara, vamos lá começar aqui com uma matéria que eu peguei lá do O Globo, cara, que é pra gente tentar entender essa confusão que existe aí no Botafogo, né? E aqui a matéria já começa. Entenda a confusão entre Botafogo, Eagle Futebol e John Textor em 11 perguntas e respostas. Então, gente, será se a gente vai entender mesmo com essas 11 perguntas? A disputa entre John Textor e Eagle, esse Eagle parece aquela música, né? Eagle, Eagle, Eagle. A disputa entre John Textor e a Eagle Futebol pelo controle da SAF do Botafogo chegou à justiça e expôs uma série de decisões polêmicas, negociações com clubes da Europa e acusação de manobras financeiras. Para entender o que está em jogo e o que tudo isso significa para o presente e o futuro do clube. Então a gente vai tentar entender isso aqui, rapaziada. Vamos lá. A crise começou em abril de 2025, depois que o Lyon, clube francês que faz parte da mesma rede do Botafogo, enfrentou um colapso financeiro. Os demais sócios da Eagle, desculpa, rapaziada, não tem como não fazer essa piada, né? A hold que controla a SAF alvinegra responsabilizaram John Textor pela má gestão e o afastaram do comando da empresa. Então, o cara era dono da Eagle, dessa Eagle, e foi afastado da própria Eagle. O cara era tão ruim, segundo os sócios, que foi expulso da própria empresa. Em segundo lugar, nomearam um diretor independente para tomar as decisões do grupo. Mesmo assim, Textor seguiu tomando decisões no Botafogo. Então, ele era o dono ele era o presidente da Eagle e foi expulso porque ele era um mau gestor. E aí ele disse: "Não, vou ficar aqui no Botafogo porque aqui a dificuldade é menor para comandar", onde ele ainda detém a maioria das ações, apesar de não controlar mais a hold magitória por um acordo feito após a crise do time francês. Então o Lyon passou por algumas crises e aí os caras falaram: não, isso aqui é culpa do John Textor porque ele é muito ruim, então vamos tirar ele daqui porque senão ele vai ferrar tudo. E aqui começa a primeira pergunta, né? Eu juntei algumas matérias, cara, e tentando entender aqui antes de começar o vídeo, rapaziada, eu não consegui compreender praticamente nada, cara. É muito difícil mesmo você entender o que tá acontecendo. Quem é John Textor e quais são as acusações feitas contra ele? Textor é um empresário americano que comprou a SAF do Botafogo. Ele está sendo acusado pela Eagle, a Eagle, hold da qual é o principal acionista, mas está afastado da tomada de decisões, de tentar assumir o controle total do clube alvinegro, sem autorização. Então ele foi afastado do cargo, né, dele de presidente da Eagle, e nesse momento ele está tentando meio que tomar o Botafogo da Eagle. E segundo a acusação, ele usou uma série de manobras financeiras para isso, como vender dívidas para outras empresas de sua propriedade e propor mudanças no capital do clube, sem consultar os demais sócios. Então o John Textor está tentando aí comprar o próprio ativo dele. É o que eu tô entendendo aqui. É como se você tivesse uma casa e você estivesse tentando comprar sua própria casa. É tipo um negócio desse. É uma doideira isso, né? Vamos pro segundo tópico aqui. O que ele teria feito exatamente, né? O John Textor. Textor presidiu uma reunião da SAF no dia 17 de julho,
e aprovou uma dívida de 150 milhões de euros, aproximadamente 950 milhões de reais, que a Eagle devia ao Botafogo. Olha que doideira isso, né? Então ele criou ali uma reunião extraordinária para aprovar uma venda de uma dívida que era da Eagle, mas ele era o presidente do Botafogo. Então, tipo, era dele, mas ele tá tentando aprovar uma dívida para ele mesmo comprar a dívida. É doideira isso, né? Essa dívida foi vendida com desconto para uma empresa que é do próprio Textor, que o próprio Textor criou nas Ilhas Caimã. Então, então o cara tá tentando meio vender as ações que é dele mesmo para ele mesmo. Com isso, ele poderia usar o crédito e um novo empréstimo de 100 milhões de euros para comprar novas ações do clube e diminuir a fatia dos antigos sócios, tomando o controle sozinho. E aí a gente chega aqui no terceiro ponto. Vamos lá. O que mais foi aprovado nessa reunião? O capital social da SAF do Botafogo foi aumentado de 10 mil para 650 milhões. Também foi aprovado a emissão de novas ações e o empréstimo de 100 milhões com as garantias que envolvem quase todas as receitas futuras do clube, como cotas de TV, patrocínios, licenciamento de marcas até 2029. Então aqui ele deu o famoso golpe de mestre, né? Tá passando a Eagle para trás, cara. E aqui vamos para a quarta pergunta. É muita pergunta, né? Pra gente poder entender, porque assim, eu já li até aqui e até aqui ainda tá um pouco confuso, mas vamos lá. Ele podia fazer isso sem consultar os outros sócios? Essa é a pergunta. Ele poderia fazer isso sem consultar os outros da Eagle? A Eagle diz que não. Segundo a Hold, Textor foi afastado do comando da empresa e não poderia mais tomar decisões em nome do grupo. Mesmo assim, ele presidiu a reunião, assinou documentos como se ainda representasse a Eagle. e não informou os outros sócios sobre o que estava fazendo. Por isso, a empresa entrou na justiça para anular as decisões. Então a Eagle entrou na justiça aí para poder dizer, ó, esse cara aqui é impostor, ele não é dono da empresa. O cara que era presidente magitoriamente, sei lá, que era dono. Mano, que doideira, cara. O que o Botafogo diz sobre tudo isso? Porque eu já começo com uma pergunta. O que o Botafogo vai dizer? O Botafogo não é da Eagle e do John Textor? Como que o Botafogo vai dizer sobre tudo isso? É o John Textor falando isso? A SAF do Botafogo soltou uma nota dizendo que as medidas foram legais e que não há intenção de tirar o controle da Eagle. Segundo o clube, as decisões servem apenas para garantir que haja dinheiro em caixa, caso a Eagle ou o Lyon não devolvam os valores que devem ao Botafogo. A SAF também afirmou que, se for necessário buscar investidores, o sócio magitório terá prioridade. Então, rapaziada, que doideira. A SAF não é o John Textor, então nessa tese é o John Textor que está emitindo essa nota. Vamos tentar entender por que a Eagle não quer mais o John Textor no comando da SAF do Botafogo. A Eagle rompeu com o Textor depois de crise no Lyon, que também fez parte do grupo. A Hold o responsabiliza pela situação financeira do clube francês e por isso tirou seus poderes dentro do grupo. Agora tenta impedir que ele continue tomando decisões sozinhos na SAF do Botafogo. Então, pelo que eu tô entendendo assim, amigos, cara, esse maluco, ele é um desastre em pessoa. Vamos tirar ele daqui, aí vamos deixar ele aqui no Botafogo. Aí os caras viram que o Botafogo tava sustentando todo a Hold. Pelo que eu vi aqui, o Botafogo tá cobrando uma dívida astronômica. E aí o Lyon disse, pelo amor de Deus, nós tiramos o cara aqui da Hold que destruiu tudo. E ele foi pro lugar que tá nos salvando. Vamos tirar ele de lá imediatamente antes que ele destrua tudo que sobrou. E onde o Lyon entra nessa história? O Lyon é parte do mesmo grupo do clube da chamada família
Eagle, 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 que inclui o Botafogo. Quando o clube francês entrou em crise, o Botafogo foi usado para ajudar financeiramente os franceses e vendeu jogadores com valores abaixo do mercado, adiantou recursos e até emprestou atletas sem custo. Mano, o Botafogo emprestou recursos financeiros para o Lyon poder ser absolvido, porque o Lyon estava sendo penalizado para jogar a segunda divisão da Ligue 1. Olha que doideira. Vamos para a pergunta número 8. O Botafogo realmente vendeu Savarino ao Lyon? Caramba, olha isso, cara. Sim, a SAF confirmou a venda direta do atacante venezuelano David Savarino ao Lyon por 7,6 milhões, cerca de 48 milhões, sem ter anunciado antes. O jogador continua atuando pelo Botafogo, mas os direitos econômicos já são do clube francês. Outra pergunta que eu não entendo e que, se você sabe, você pode comentar aqui. Se o Botafogo pagou pelo Savarino por empréstimo, coisas do tipo, porque até onde eu sei, por mais que um clube pertence a uma hold, as transições tem que haver pagamento. Vamos continuar aqui para a pergunta de número 9, cara, que é muita coisa realmente. O vídeo tá muito grande mesmo. Desculpe. Quais os jogadores estiveram envolvidos nessa operação? Segundo documentos do próprio Botafogo, Luiz Henrique, Igor Jesus e Jair também seriam enviados ao Lyon, mas como o clube estava proibido de registrar atletas em virtude das punições financeiras, eles foram vendidos a terceiros. Mesmo assim, os recursos teriam sido repassados para ajudar o clube francês. Então, assim, eu não tô mais entendendo nada, rapaziada. Se o Savarino, se o Igor Jesus e o Luiz Henrique era do Botafogo, era do Lyon. Tô tentando entender aqui, mas tá difícil, cara. Qual o risco real para o Botafogo? A disputa entre os sócios pode afetar a governança da SAF, dificultar a entrada de novos investimentos e gerar insegurança jurídica. Se a justiça considerar que houve irregularidades, decisões financeiras podem ser anuladas. Além disso, a crise interna atrapalha o foco no futebol em um momento decisivo da temporada. Mas às vezes não, cara. O Corinthians está aí como prova. E vamos para pergunta de número 11. Quem está no comando do Botafogo hoje? Então, apesar da briga, John Textor continua no comando executivo da SAF. Uma decisão judicial garante por enquanto que ele não pode ser removido e a Eagle ainda é dona da maior parte das ações, mas tenta recuperar o controle prático do clube por meio da justiça. Resumindo, rapaziada, o John Textor deu um pedala Pedrinho. Deu um pedala Pedrinho aqui pra cima da Eagle e tomou mesmo de rolé aí, mesmo tendo a maior parte das ações do clube. E só pra fechar esse vídeo aqui, porque já tá gigantesco, a gente vai ver esse vídeo aqui. O Ricardo postou aqui um pedaço do que o John Textor falou pra um jornal, né? Vamos ver aqui, eu pego aqui o fone, vamos ver aqui. You mentioned Botafogo in Brazil. There was a suggestion you were going to take funds from Botafogo and stick them into Lyon to satisfy the French authorities. Well, it goes both ways. So we had a shareholder. We had cash pooling between our clubs is very unique. So yes, that's true. Over the last 12 months, 125 million has flowed from other clubs at Eagle Football into OL. 65 million has gone back. And so we share cash. O John Textor falou que as receitas são compartilhadas dentro da hold. Então, tudo que é do Lyon é do Botafogo. E tudo que é do Botafogo é do Lyon. E aí, rapaziada, como você escuta isso, você entende por que o John Textor tá comprando as dívidas do Botafogo e transferindo para Ilhas Caimã. Rapaziada, é muita doideira, mas deu pra ter um pouco de noção aqui do que tá acontecendo no Botafogo. Isso vai prejudicar o Botafogo em campo? Não sei. Só o tempo dirá. Deixa aí nos comentários o que você entendeu. E se você manja um pouquinho sobre isso aí tudo, você pode deixar nos comentários para nos ajudar também. Porque realmente, cara, é uma confusão danada. Eu só consegui entender que o John Textor deu um pedala Pedrinho para cima da Eagle. Enfim, rapaziada, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, deixar o like. É isso, até o próximo vídeo.